Hoje é sexta-feira e a pauta da política saiu do Temer e foi para a Câmara, em especial para a comissão que discute a reforma política, que na minha opinião não é reforma nada de política no sentido do sistema partidário, mas sim do sistema eleitoral. E o debate está em uma palavra chamada distritão. Vamos entender um pouco o que é isso. O voto distrital ele modifica as regras de entrada de vereadores, deputados, tanto estadual quanto federal, e do Senado para a Câmara e para outras áreas do Legislativo. Então a comissão na Câmara analisa essa reforma eleitoral e estabeleceu uma emenda que já foi aprovada ali na comissão, mas ainda está em debate toda a estrutura da reforma. A comissão ainda não concluiu, então, de fato, todo o debate, mas a proposta está forte lá dentro da comissão. Caso ela passe pela comissão da reforma política da Câmara, ela deverá ser votada no plenário em 2 turnos e pelo Senado também. Mas, para entender certinho isso, vamos pensar como que funciona hoje. Hoje o sistema nós chamamos de sistema proporcional com lista aberta. Como funciona? Primeiro, os partidos e os candidatos são o alvo do voto, né? Então você pode votar tanto em partidos, na legenda, o famoso voto de legenda, quanto em candidatos. Os partidos podem disputar sozinho a eleição ou em coligação. Também se permite o voto no partido e não somente no candidato, né? Que é o voto, como disse, de legenda. E acho até que é uma questão mais importante do que o voto distrital, mas isso eu vou fazer uma análise já no finalzinho aqui da nossa conversa. É calculado, então, no atual sistema, ou no que nós chamamos de quociente eleitoral, que leva em conta os votos válidos no candidato, somado ao do partido. Por isso que a gente sempre frisa, o voto branco é o voto que vai modificar a eleição, o nulo não conta, só vai contar votos em candidatos ou na legenda. Para o cálculo do quociente é definido o número de vagas de cada coligação ou partido que tem direito. Isto é, você vai perceber que primeiro o quociente se chegou em Limeira e está em torno de entre 6 a 7 mil votos. Chegou nesse número de votos, você tem uma vaga para a Câmara. Então, às vezes a pessoa pode ser até bem votado, o candidato tem até 3 mil votos. Só que se o partido não chegou, ou a coligação, ao quociente, ele não entra. Então, qual é o efeito? O que acontece? Atualmente, tem os chamados puxadores de voto, candidatos com votações expressivas, como, por exemplo, o humorista e deputado federal Tiririca, que entrou pelo PR São Paulo em 2010, ele conseguiu 1.353.820 votos, o que levou com ele junto 2 candidatos que tiveram expressões de votação bem menores. Então ele levou para a Câmara o deputado Vanderlei Sicarek do PT e o famoso delegado Protógenes do PCdoB. Ambos aí tiveram mais ou menos 90 mil votos. Ou seja, o que acontece? Eles não iam conseguir entrar se fosse de outra forma. Por quê? Porque outros deputados tiveram mais votos que ele. Então, nesse sistema, permite que as coligações levem para a Casa Legislativa candidatos com votações baixas. É o caso até do Miguel Lombardi, que também foi beneficiado aí há anos atrás com relação até com o Tiririca, que ajudou o Miguel Lombardi a subir na votação e ir para a Câmara dos Deputados. A renovação do Legislativo acontece por quê? Porque esses puxadores de votos colocam deputados, ou estadual ou federal, até vereadores, que não são tão conhecidos, que têm votos menores. Agora, o voto chamado distritão vai ser tipo uma votação majoritária, tipo do prefeito, do governador, até do presidente. E aí, o que vai beneficiar?
vai beneficiar a questão dos mais conhecidos. Quem tiver mais conhecido, dinheiro, visibilidade, vai ser votado. Então não vai ter mais o puxador de voto. Esse é um debate importante. Então, a Câmara, se debater isso, pode mudar a questão da forma de entrada e beneficiar um grupo menor. Mas acho que deveria se discutir o voto em legenda, priorizar o voto no partido, porque o distritão ele enfraquece o partido, porque quando o deputado ganha, ou o vereador, se ele ganhar, pelo sistema do distritão, ele vai ganhar pelos méritos de ser conhecido e ter influência, e o partido fica em segundo plano, prejudicando ainda mais o partido. Eu acho que devemos fazer o contrário, fortalecer os partidos e ter uma fiscalização até maior sobre eles, e nessa questão não foi discutido. Bem, foi um ponto polêmico que ainda está em debate. Vamos ficar atento a isso. E quem quiser entender um pouquinho melhor, dia 17 de agosto, às 19 horas, na Rua Boa Morte, 718, aqui em Limeira, estarei fazendo uma palestra para quem entender política, para quem estudar política, ou seja, para as pessoas que querem entender um pouquinho, ter uma introdução sobre a política com P maiúsculo, é o meu convidado para uma palestra aí no dia 17 de agosto. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.